A GECOM apresenta História no Café da Manhã. Dia 15 de outubro, Dia do Professor. Narração por Ingrid Costa. No século XIX, surgiu uma lenda no Japão. É de conhecimento geral o respeito absoluto que o imperador japonês exige, mesmo nos dias atuais. No início de 1800, era tradição se curvar em sinal de reverência e obediência, e o descumprimento deste ato era considerado um desrespeito ao próprio Japão, o que poderia terminar através da intervenção de algum shogun em punições severas. Porém, em uma manhã fria de inverno, algo diferente aconteceu. Um homem atravessou os longos corredores do palácio e se apresentou ao imperador. Todos os conselheiros no palácio observaram com atenção quando o homem não se curvou perante o símbolo maior de poder do Japão. Houve um breve murmúrio entre os conselheiros e guardas. Como alguém ousava se apresentar diante do governante supremo sem executar o gesto de reverência? O imperador, por sua vez, não demonstrou indignação, apenas esboçou um leve sorriso. Ele se levantou de seu trono e anunciou que via as expressões de perplexidade dos demais e esclareceu que aquele homem que não havia se prostrado era seu professor de escrita. O murmúrio cessou instantaneamente e um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Foi desse suposto acontecimento que surgiu a lenda, acompanhada de sua frase: "Em um país sem professores, não pode haver imperadores." E, falando em imperadores e reis, ainda no século XIX, em meados de 1800, em um porto brasileiro chegava um rei, Dom João VI, um homem controverso, mas que está diretamente ligado à história dos professores no Brasil. Em 1808, o Porto do Rio de Janeiro testemunhou a chegada do regente de Portugal, uma figura estranha, ansiosa e desconfiada que havia cruzado o oceano fugindo das tropas de Napoleão. A vinda da corte portuguesa ao Brasil trouxe consigo mais do que a simples transferência do poder imperial. Ela plantou as primeiras sementes de uma revolução educacional. Antes de Dom João, o Brasil vivia uma lacuna gigantesca em sua estrutura educacional. Os jesuítas, que desde o achamento do Brasil haviam sido os principais responsáveis pelo ensino, foram expulsos em 1759, e o Brasil ficou sem uma rede organizada de ensino, mergulhando em um período de atraso, onde os professores travavam uma batalha perdida pela educação. Livros eram raridade, escolas eram escassas, e a maioria da população vivia à margem do conhecimento formal. Foi nesse cenário de escuridão intelectual que Dom João tomou decisões que mudariam o panorama da educação brasileira. Entre as várias medidas de modernização, a criação de escolas técnicas foi um marco. Instituições como a Academia Real Militar, a Escola de Cirurgia da Bahia e a Escola de Belas Artes surgiram, proporcionando um nível de ensino superior inédito no Brasil. Porém, a pedra angular dessa revolução não foi apenas a criação das escolas, mas sim a figura dos professores. Como no Japão da lenda, onde o professor ocupava uma posição de profundo respeito, no Brasil do século XIX, os professores se tornaram agentes de mudança. Cada aula ministrada, cada novo conceito ensinado, era um ato de resistência contra o atraso colonial e uma declaração de que o conhecimento tinha chegado para ficar. Os professores assumiram a responsabilidade de preparar as futuras gerações para os desafios do mundo moderno, desde as técnicas militares até as ciências, as artes e as engenharias. Os professores, portanto, se tornaram os arquitetos silenciosos dessa nova era de progresso. O Brasil começava a vislumbrar um futuro educado e independente.
Os professores tornaram-se fundamentais também em um dos momentos mais decisivos da história do país, o fim da escravidão. No final do século XIX, quando o Brasil finalmente se preparava para abolir a escravatura, os professores estavam entre os que fomentavam um pensamento crítico e as ideias de igualdade e liberdade nas salas de aula. Enquanto o Império debatia a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 1888, foram os mestres, em diversos cantos do país, que disseminaram o ideal de um Brasil livre para todas as etnias. A democratização da educação, que começou timidamente com a criação das primeiras escolas públicas, também deve muito a esses educadores. Eles eram os responsáveis por levar o saber aos menos privilegiados, aqueles que por séculos foram privados de qualquer tipo de conhecimento formal. Foi nos bancos das escolas, muitas vezes improvisadas, que gerações de brasileiros aprenderam a ler, escrever e pensar de forma independente. Os professores estavam na linha de frente, construindo um novo Brasil a partir do chão das salas de aula. Foi um trabalho silencioso, mas revolucionário. Nos dias atuais, a importância dos professores é tão grande quanto foi em qualquer outro momento da história. Eles continuam sendo os guias de um país que ainda busca se afirmar como uma nação justa e educada. O conhecimento que eles transmitem não é apenas acadêmico, mas também moral e ético, preocupados em formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. E é aqui que entra a Anhembi Morumbi. Na tradição de formar professores e profissionais de excelência, a Universidade Anhembi Morumbi se destaca por seu compromisso com a educação de qualidade e com a inovação pedagógica, dando protagonismo a professores e alunos. Afinal, nas palavras de Guimarães Rosa, mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente também aprende. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação do campus Vila Olímpia da Universidade Anhembi Morumbi. Roteiro e edição por Marco Febrini, voz de Ingrid Costa, arte por Melissa Borges. Coordenação, professora Fernanda Iarossi, apoio da Escola de Comunicação, Artes e Design da Anhembi Morumbi, coordenada por professor Miguel Valioni. Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo Café da Manhã.